melhor como surgiu a vida humana aqui na Terra, nós temos que entender quem eram aqueles que chegaram aqui. É sabido que após a chegada desses seres, muitos outros seres vieram para cá. Mas de onde eles vinham? São seres que vieram de outros planetas, de outros mundos? São alienígenas? São extraterrestres? Ou são seres humanos como nós, com um pouco mais de tecnologia, com um pouco mais de conhecimento e com uma experiência de tempo existindo na criação um pouco maior do que o ser humano ordinário que surgiu na Terra? Como é que é explicado isso segundo nossas descobertas, nossas pesquisas? Nós estamos descobrindo que existem outras terras além da Antártida, outras terras, outros continentes, outras regiões. Nós podemos entender como terras vizinhas. E nestas terras vizinhas, que também fazem parte desse sistema Terra, onde nós estamos, outras regiões, outros continentes, existe vida. Existem seres também criados por Deus, existem outros seres humanos, outras raças. São nossos vizinhos de terra e estão aí, existem. O que acontece é que no passado muito remoto, esta região do sistema Terra onde nós estamos, havia, vamos dizer assim, algumas aberturas no campo eletromagnético que cerca o sistema Terra, e aí havia a permissão para que esses vizinhos chegassem aqui para explorar, principalmente para buscar minérios, ouro e outros minérios muito ricos que eles precisavam levar para a terra deles, por motivos diversos, né? Então aqui eles chegavam com as tecnologias que eles tinham e era permitido sim que eles explorassem alguns pontos da Terra. Isso aconteceu. Isso está presente em diversas evidências arqueológicas, históricas, inclusive religiosas no mundo. Se vocês forem pesquisar, vão encontrar as evidências da presença desses vizinhos, desses antigos astronautas, vamos dizer assim, né, que chegavam aqui. E os povos antigos acreditavam que eles eram deuses, que chegavam vindo dos céus, né? Na verdade, porque tinham uma tecnologia aérea diferenciada, que se destacava. Então, o que esses seres, esses vizinhos, esses seres humanos diferentes, né, fizeram? Eles chegaram aqui e simplesmente começaram a explorar os minérios da Terra. E depois de um tempo, trouxeram alguns tipos humanos para vir trabalhar para eles aqui. E esses seres humanos, um pouco inferiores na escala evolutiva do que eles, começaram a servir de trabalhadores para eles. Depois de um tempo, eles foram aperfeiçoando geneticamente essa raça de seres humanos, foram alterando geneticamente, clonando esses seres, fazendo experiências genéticas para que eles trabalhassem para eles. E esses escravos, vamos dizer assim, começaram a trabalhar na mineração de ouro e de outros minérios que eles queriam. E isso ocorreu no mundo todo. E aonde eles implementavam esse trabalho escravo, eles construíam as suas bases. Mas eram para eles ficarem algum tempo aqui, e depois eles teriam que voltar para o mundo deles. Mas aconteceu o contrário. Aconteceu a vinda de outros vizinhos. Ocorreram guerras, ocorreram batalhas entre eles, disputas territoriais, e eles fizeram de tudo para se instalar aqui. E aqueles que eram mais fortes ganhavam essas batalhas, e aqueles que perderam acabavam ou morrendo ou voltando para as terras que vieram. O que acontece? Diante de todo esse quadro que nós estamos falando de uma colonização, de uma exploração e de uma visita de seres humanos que vivem nesse sistema Terra, neste mundo que nós estamos, porém em terras além, distantes do mundo que conhecemos hoje, que é este, que nós fomos condicionados a acreditar que é a única região que existe dentro desse globo que foi fechado para aprisionar nossa consciência de espaço. Então nós achamos que estamos dentro de um globo. Quem criou essa ideia? Justamente aqueles que estão por trás desse controle do conhecimento, para que nós pensemos que estamos apenas dentro de uma bola com esses 5, 6 continentes onde estamos, né? Sendo que, na verdade, existem muito mais coisas além, dentro de uma plataforma gigantesca que é o sistema Terra. Então nós vamos revelar isso ao mundo, nós vamos soltar mais alguns documentários futuros aí, expondo essa verdade e o resultado das nossas pesquisas, que vão provar essas coisas, inclusive a existência de outros continentes e outras terras, e destes vizinhos também. Então a verdade virá à tona, não importa se quem está no poder aí, quem está no controle da informação, não gostar, ou se as crenças das pessoas serão abaladas, não importa. A verdade vai ter que vir à tona. O
conhecimento tem que ser passado para o mundo. E esse é o nosso objetivo, não é? Dáquila Pesquisas, junto com seus pesquisadores, farão isso e não haverá impedimento contra isso. Na história da humanidade, nós descobrimos que esses seres que vieram para colonizar, explorar a Terra, em certo momento, eles aperfeiçoaram tanto a criação desse ser humano escravo que eles queriam adaptar para trabalhar para eles, que eles chegaram justamente nesse molde de criação que nós encontramos hoje, que é a raça humana, ou podemos chamar de raça adâmica, a raça mais perfeita que eles conseguiram estruturar e moldar para servir de escrava para eles. E, em vez deles irem embora após o trabalho, né, que eles queriam, que era explorar os minérios da Terra, eles decidiram ficar na Terra. Eles decidiram manter os seus impérios, as suas bases, e separaram em 4 partes o mundo conhecido nosso. E dividiram essas 4 partes entre 4 clãs, 4 facções desse grupo, que nós podemos chamar de Anunnakis, conhecido muito bem nos textos da antiga Suméria, nas tabletes de argila, e posteriormente eles dividiram este mundo em 6 partes, dividindo cada parte para um pequeno grupo dos Anunnakis terem o seu império, o seu controle, né, e o seu mecanismo de civilização. Se tornaram os impérios do passado, os reinados. Hoje são os países desse mundo globalizado que eles criaram. E desde os primórdios, eles estão no controle. Desde os primórdios, eles estão aí presentes. E o que aconteceu nesse meio tempo? Que diante dessa bagunça, diante desse caos, obviamente que aqueles que criaram este mundo, aqueles que são os reais criadores, ou Deus, o verdadeiro Criador, observando tudo isso, junto com o seu grupo de seres, os anjos ou os dimensionais, nós falamos aqui muito no canal, vieram para a Terra para colocar ordem na casa, para ajudar nesse processo que estava acontecendo aqui. E até certo ponto foi permitido essa experiência acontecer, foi permitido que esses vizinhos viessem aqui explorar e que a raça humana fosse criada e passasse por essa experiência de escravidão e de trabalho e de experiência evolutiva, não é? Justamente para que pudesse passar pelo aprendizado da evolução espiritual, da evolução consciencial que tinham que passar. Só que isso tinha um prazo, isso tinha um tempo para acontecer. O objetivo era que a humanidade, o ser humano, fosse livre, pudesse caminhar com as próprias pernas, pudesse evoluir por si só e não ficar dependente e escrava desses seres que chegaram aqui para explorar o planeta e permaneceram e estão aqui até hoje. Essa intervenção divina, vamos dizer assim, que aconteceu, na verdade aconteceu várias vezes. Todos os momentos que a coisa parecia estar degringolando ou indo para um caminho muito desvirtuado, ou havia um abuso do poder, um abuso desse controle sobre a população, sobre a humanidade, ocorria uma intervenção divina. Deus enviava os seus mensageiros para a Terra e esses seres vinham entrar em contato com a humanidade, com pequenos grupos, para orientar, para passar conhecimento, para ajudar, para trazer consciência. Isso aconteceu no mundo todo, em diversas culturas, em diversos povos. Sempre houve essa intervenção divina, sempre houve essa manifestação de seres que vinham dos céus, ou seja, vinham de outras dimensões para trazer o bem, para trazer o conhecimento. E essas intervenções deram origem a algumas religiões. E isso não significa que as religiões são exatamente o que estes seres que vieram para ajudar a humanidade passaram. Hoje as religiões são instrumento desse grupo de poder. Não estão mais seguindo as diretrizes e não possuem mais, em essência, aquele conhecimento que foi transmitido na origem da manifestação e da ajuda que veio do alto para cá. Fica claro que existe um grupo de poder que está perpetuando esse poder há milênios e milênios e milênios na Terra. E a humanidade continua escrava desse grupo até hoje. E ninguém sabe disso. Nós estamos vivendo completamente cegos, atordoados dentro de um sistema, de uma matrix que eles construíram, justamente para manter esta escravidão.
E de tempos em tempos tem que acontecer uma intervenção divina para que a coisa mude, para que a humanidade desperte, para que a humanidade acorde. Então, assim, nós tivemos aí, há 2000 anos, a presença de Jesus Cristo, que veio justamente para dar esse choque, para despertar a humanidade diante dessas coisas.